Graças pais, adolescentes. Hoje nós vamos falar de uma crise comum na adolescência, que é estudar. O tema da lição é escola. Tô nem aí. A maioria de nós, alguma vez já enfrentou algum desânimo nos estudos, mas nem todos nós enfrentamos ela com a mesma decisão, disciplina e determinação que Daniel. E imagine só como seria a sua vida se você não pudesse ler nem escrever. Se você não soubesse ler e escrever, como seria difícil a sua vida. Para pegar um ônibus, para anotar um recado, para mexer na internet, mexer no celular. A vida com certeza seria muito difícil se você não soubesse ler nem escrever. Mas ser alfabetizado é apenas um degrau dessa grande escada da instrução, do conhecimento. E no primeiro ponto, a gente vai ver uma pergunta: você quer ser uma pessoa instruída? Instruir-se significa buscar adquirir algum conhecimento. Uma pessoa instruída é uma pessoa culta, escolarizada, uma pessoa sábia. E a gente sabe no decorrer da história que pessoas que não têm conhecimento, não têm instrução, são pessoas facilmente manipuladas, facilmente pessoas que acabam sendo prejudicadas em alguma área da sua vida. E a gente vai ver dois exemplos em que saber das coisas faz toda a diferença. A primeira é: a instrução me livra do perigo. A revista conta a história de uma menina chamada Lenita que resolveu fazer uma limpeza na sua casa. Ela pegou dois produtos, a água sanitária e o amoníaco, e juntou os dois para fazer essa limpeza. Ambos são produtos de limpeza, mas que no rótulo das embalagens dizia que não podiam ser misturadas. Aconteceu que essa menina Lenita acabou indo parar no pronto-socorro, e a moral da história é que ela não poderia ter perdido as aulas de química, que ajudariam ela a saber dessas coisas. Então a primeira lição que a gente vê que saber das coisas faz toda a diferença é que a instrução nos livra do perigo. Outra situação é que a instrução ela nos dá mais segurança. Veja só esses dados aqui. Cerca de 1.250 crianças de até 14 anos morrem em acidentes de carro por ano no Brasil. Somente 5% delas andam de carro corretamente em assentos de segurança. Então a instrução nos dá mais segurança. De modo que agora, você sabendo desses dados, você não vai deixar um filho seu andando de forma errada no carro, a ponto de, andando de forma errada, ela venha ser acometido por alguma catástrofe, alguma coisa que resultaria na morte. Então a instrução ela nos dá mais segurança. Outra coisa que a instrução nos dá ela nos livra de jogar dinheiro fora. Como por exemplo num anúncio de venda, onde em um pagamento à vista a gente tem mais desconto que um pagamento parcelado. Então quando a gente tem instrução para saber dessa diferença, a gente evita de estar perdendo dinheiro. E a sua situação, como a de outras pessoas, pode ser uma situação não tão fácil, né? A escola pode ser ruim, o professor pode ser ruim, os alunos podem ser chatos, mas isso significa que você tem que ser uma pessoa relaxada nos estudos. A gente aprende com Daniel, o profeta, que em todas as dificuldades que ele estava enfrentando ali, de escravo na condição que ele era, ele que não tinha como escolher uma escola, que não tinha como escolher os colegas, as matérias preferidas dele, que não podia pedir ajuda aos irmãos dele, mas mesmo assim o Daniel conseguiu se tornar o jovem mais estudioso daquela época ali, mesmo com uma vida tão difícil, uma vida escolar tão difícil que ele tinha. E isso ele só conseguiu por três motivos. O primeiro motivo é: Daniel era uma pessoa decidida. Era uma pessoa decidida. Ele decidiu que ficaria com Deus e não faria uma coisa além disso. A vida dele era para com Deus. Era uma pessoa decidida. Ele estudava afinco, ele não era preguiçoso, não era relaxado, não passava cola, nem também pegava. Era uma pessoa decidida. Daniel também era uma pessoa disciplinada. A Bíblia fala que ele comeu legumes por 10 dias para que o voto dele se cumprisse. Era uma pessoa disciplinada e também era uma pessoa determinada. Muitas vezes acredito que Daniel ficou com
água na boca ali, vendo aquele banquete todo que estava à sua frente. Mas mesmo assim ele continuou com o seu voto, os 10 dias ali comendo legumes. Era uma pessoa disciplinada, era uma pessoa decidida, era uma pessoa determinada. Essas três qualidades faz com que uma pessoa se torne instruída e aproveite bastante esses momentos para se tornar uma pessoa com um grande valor. Ainda deixo um versículo para que vocês meditem nele, que está lá em Provérbios 23, no versículo 12, Provérbios 23, 12, que diz: aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra do conhecimento. Então aplique seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Então a lição de hoje para vocês é essa. Aproveite os estudos para se tornar alguém de valor. Então fiquem todos na paz de Deus e tenham um ótimo domingo.